A regra de 3 é uma técnica que permite resolver problemas que envolvam duas grandezas proporcionais de uma forma bastante prática. Se vocês não assistiram, pessoal, assistam minhas aulas anteriores sobre grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional para complementar essa daqui. Vamos lá então, pessoal, vou fazer esse exemplo para que vocês acompanhem aqui comigo. Se dois pedreiros fazem 9 metros de calçada num dia, quantos metros de calçada 10 pedreiros farão em um dia? Vamos lá então, pessoal. Vou fazer uma tabelinha aqui, olha. Nós estamos comparando pedreiros e metros de calçada. Por dia, né? Por dia. Então, veja, dois pedreiros fazem 9 metros de calçada num dia. Quantos metros de calçada? Eu não sei, então vou chamar de X. 10 pedreiros embaixo de pedreiros, farão num dia. Vejam, fiz uma tabelinha aqui, pessoal. Vamos lá, para ajudar. Eu tenho que fazer o seguinte, olha o que eu anotei aqui para vocês do lado, ó. Basta perguntar o seguinte, ó. Sigam aqui do lado, ó. Aumentando o número de pedreiros, aumenta os metros de calçada? Se a resposta for sim, a grandeza é diretamente proporcional. Se a resposta for não, a grandeza é inversa. Então vamos lá, vejam aqui comigo. Vejam lá, galerinha. Aqui, ó. Eu vou olhar daqui para baixo, de 2 para 10. Aumentou ou diminuiu a quantidade de pedreiros? Aumentou, nós vamos usar o A, lembra da aula passada? Aumentou. Se aumentar a quantidade de pedreiros, vocês acham que aumentam ou diminuem os metros de calçada por dia? Se aumentar o pedreiro, aumenta o metro de calçadas por dia. Então, se aumenta um, aumenta outro, a grandeza ela é diretamente proporcional. Certo? Se a grandeza é diretamente proporcional, basta eu montar assim, ó. 2 está para 10, assim como 9 está para x. Então, agora eu vou resolver pela técnica extremos e meios. Vamos multiplicar aqui em cruz, ó. Esse com esse e esse com esse aqui, ó. Então, vai ficar assim. 2 vezes x, 2x. 10 vezes 9, 90. Portanto, 90 dividido por 2 é igual a 45. Então, x é igual a 45. O que é esses 45? Então, a resposta seria o seguinte, vamos colocar a respostinha aqui do lado, ó. Que é um problema, todo problema requer uma resposta. Então, 10 pedreiros farão 45 metros de calçada. Certinho? Entenderam aí, turminha? A grandeza ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A gente usa o símbolo AR para aumenta e D para diminui. Exemplo, ó, quanto que uma grandeza é diretamente proporcional? Eu falo assim, ó, Fernando comprou 50 metros de arame e pagou R$25. Se ele comprar 120 metros, ele vai pagar quanto? Quer dizer, se ele comprar mais metragens, ele vai pagar mais, o valor a ser pago vai ser maior. Então, se aumenta a quantidade de arame, aumenta o valor a ser pago. Então, a grandeza diretamente proporcional. Mas pode acontecer o seguinte, por exemplo, eu falo assim para vocês, ó.
Igual eu dei um exemplo para vocês da velocidade, né? Eu falo assim, ó, rodando 120 km por hora, fiz uma viagem em 4 horas. Então, se eu rodasse 60, faria essa viagem em 8 horas. Então, observe, se eu aumentar a velocidade, diminui o tempo. Então, A para aumenta, diminui. Quando acontece isso, que uma grandeza, ela é inversa da outra, a gente diz que a grandeza é inversamente proporcional. Então, eu coloquei aqui, ó, A para aumenta, D para diminui. São os símbolos que a gente vai usar aqui. Vamos para o nosso segundo exemplo aqui, ó. Joana comprou 50 metros de tecido e pagou R$ 25. Se comprar 120 metros, quanto pagará? Então, ela está comparando metros de tecido. Vamos pôr uma tabelinha aqui, vamos construir, e valor a pagar. Então, observem, ela comprou 50 metros, pagou R$ 25. Se ela comprar 120 metros, quanto pagará? Não sei, eu vou chamar de X. Vamos construir uma tabelinha aqui. Certinho? Então, vejam aqui, a gente tem que fazer uma perguntinha aqui, ó. De 50 para 120. A pergunta nós fazemos sempre quando tem os dois valores aqui, ó. Então, de 50 para 120, aumentou a metragem de tecido. Se aumentar a metragem de tecido, aumenta ou diminui o valor a ser pago? Aumenta. Então, se aumenta, a grandeza, ela é grandeza diretamente proporcional. Então, eu coloco o seguinte, ó. Vamos montar a proporção. 50 está para 120, assim como 25 está para X. Vamos multiplicar em cruz, extremos e meios. Aqui, ó. Vamos lá. Então, eu vou ter 50 vezes X. Eu tenho 50X. E eu tenho 120 vezes 25. Então, 50x é igual a 120 vezes 25 são 3.000. Quem está multiplicando, ele vai vir dividindo. Então, vai ficar 3.000 dividido por 50. Corta um zero. 300 dividido por 5, 60. Então, quanto pagará? Resposta: pagará por 120 metros de tecido R$60. Certinho, turminha? Cobriu aí o valor. Tudo bem? Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. 5 máquinas enchem uma certa quantidade de garrafas de refrigerante em 8 minutos. Em quanto tempo 8 máquinas encherão a mesma quantidade de garrafas? Vamos fazer uma tabelinha aqui primeiro, turminha. Vamos lá. Então, eu tenho, vamos comparar aqui, ó, máquinas e tempo. Tempo em minutos. Então, eu tenho aqui, ó, 5 máquinas enchem uma certa quantidade de garrafas de refrigerantes em 8 minutos. Em quanto tempo? Não sei. 8 máquinas encherão a mesma quantidade de garrafas. Então, vamos fazer a pergunta, pessoal. Vamos comigo aqui. Se aumentar a quantidade de máquinas trabalhando na empresa, vocês acham que aumenta ou diminui o tempo? Diminui o tempo. Se aumenta as máquinas, menos tempo levaria para encher a mesma quantidade de garrafas. Se a grandeza, se um aumenta e o outro diminui, a gente diz que a grandeza ela é inversamente proporcional. Então, como que eu faço para montar a proporção? Mantenho uma, inverto a outra. O que está em cima vem para baixo, ó, e o que está embaixo vem para cima, tá vendo? É a mesma coisa, pessoal, que eu fizesse isso, ó. Mas primeiro vamos aqui, ó. Vamos multiplicar em cruz agora, ó. 8x
é igual a 5 vezes 8, 40. É como se eu multiplicasse aqui na inversa, ó. Aqui na direta é em cruz. Eu poderia pular essa etapa. E aqui, ó, ao invés de montar isso aqui invertendo uma delas, eu posso multiplicar aqui, ó, uma na frente da outra, um processo prático. Então, vamos lá, fiquei com 8x igual a 40, então, 40 dividido por 8. Então, se eu tenho 40 dividido por 8, é igual a 5 minutos. Então, quanto tempo 8 máquinas encherão a mesma quantidade de garrafas? 8 máquinas encherão a mesma quantidade de garrafas em 8 minutos. Desculpa, em 5 minutos. Certinho, turminha?